Olá, eu sou o Sali, essa é a Sali TV. Seja muito bem-vindo, meus queridos amigos. A Nielsen divulgou uma lista dos livros mais vendidos em 2019. E eu pensei que seria interessante fazer um vídeo comentando os livros mais vendidos de 2019. Eu sei que está meio um pouco tarde para isso, estamos quase em março, mas o que falta nesse canal é planejamento. Então, fazer o quê? Vamos lá, quais foram os livros mais vendidos de 2019 no Brasil e o que eu tenho a dizer sobre esses livros. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos sobre livros, vídeos interessantes, vídeos legais. Deixa um like também, não deixa pro final para dar like que você esquece. Deixa um like agora no vídeo. Eu dou um tempo para você deixar esse like, porque o like ajuda o canal a crescer e também ajuda a treinar o seu algoritmo para você receber mais vídeos que falem sobre livros. Então vamos lá, o livro mais vendido no Brasil em 2019 foi A Sutil Arte de Ligar do Mark Manson, da Intrínseca. Legal, esse livro ele foi um sucesso muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi um fenômeno daqueles que não acontecem todo ano, sabe? Eu andava no metrô e todo dia no metrô eu via alguém com esse livro na mão. E era bem fácil de identificar porque ele tem uma capa super laranja e chamativa, sabe? Com uma letra grande aqui. Eu conheci esse autor, o Mark Manson, através de um vídeo no canal de uma amiga minha, que é a Fernanda Neut. Ela entrevistou esse autor, que também é o marido dela, e fez um vídeo bem bacana. Vou deixar o link aqui na descrição do canal, ou nos cards, em algum lugar. Não sou eu que cuido disso. Esse livro basicamente diz para você desencanar um pouco, desapegar das coisas que não importam, para focar nas coisas que importam. E ele constantemente te lembra que você não é uma pessoa tão especial assim, porque ninguém é tão especial quanto pensa que é. E tem um estilo de escrita bem divertido, sarcástico, com muitas piadas, coloquial. É um livro muito bem escrito. E esse autor fez tanto sucesso que o Will Smith gostou do livro dele. Imagina, o Will Smith gostou do seu livro. O Will Smith chamou esse cara para escrever a biografia dele. Então esse cara agora, ele tá trabalhando com o Will Smith para escrever uma biografia. Olha que insano! O segundo livro mais vendido de 2019 no Brasil foi O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Eu não li esse livro, eu posso estar sendo injusto, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho um pouco de inveja das pessoas que descobriram só agora que acordar de manhã faz o dia render mais. O terceiro lugar ficou com Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro, da HarperCollins Brasil. Este livro, né, que é um livro de finanças pessoais, imagino, ele sintetiza bem o que aconteceu nessa lista de 2019 e o que aconteceu com o mercado editorial brasileiro de 2019. Porque é o seguinte, todo país, quando ele está passando por uma recessão econômica, e 2019 foi um ano economicamente muito ruim para o Brasil, sempre acontece de vender mais livros voltados para esse tipo de coisa. Economia doméstica, negócios, autoajuda, porque as pessoas estão tentando, né, se reerguer, estão tentando encontrar soluções para os seus problemas financeiros, e aí eles recorrem aos livros para isso. Por isso que em 2019... a lista ela tem muito livro de finança doméstica, muito livro sobre investimentos, sobre negócios, livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Por causa disso, isso é natural. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. E o título Sem Cortar o Cafezinho, eu imagino que seja uma referência àquela história de que se você deixar de tomar um cafezinho de R$2 por dia, em 5 anos você tem tipo R$1 milhão. E isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Aí, em seguida vem um livro chamado Seja... com outro palavrão na capa, muito provavelmente inspirado no sucesso de A Sutil Arte de Ligar o negócio. E aí o autor, ele meio que, né, ele puxou essa ideia para si.
Inclusive, quando eu fui na livraria ontem, eu encontrei outros livros com palavrões na capa. Esse estigma do palavrão na capa foi superado graças ao Mark Manson e seu livro Laranja. O quinto e o sexto lugar ficaram com a mesma pessoa, porque em quinto lugar ficou Brincando com o Lucas Neto e, em seguida, As Aventuras da Netoland com o Lucas Neto. Esses dois livros eles são a consequência direta de uma estratégia que o Felipe Neto teve alguns anos atrás e que foi muito bem sucedida. Estava acontecendo o auge dos livros de youtubers, estava todo mundo procurando youtuber para lançar e todo youtuber estava lançando livro. E o Felipe Neto ele já estava voltando a ser um dos maiores youtubers do Brasil naquela época. E aí, o mais natural é que ele lançasse um livro realmente, e o mais natural é que ele lançasse esse livro por uma grande editora. Mas ele teve uma ideia diferente. Ele resolveu lançar pela Coquetel, e ao invés de lançar um livro no formato tradicional, com umas 300 páginas, ele lançou como se fosse uma revista mais curtinha, assim. E então eles colocaram os passatempos, umas atividades no meio. E aí deu muito certo, assim, vendeu bastante. E na época teve toda uma polêmica sobre este livro ser ou não considerado um livro. Porque ele é no formato maior, ele é grampeado, né, com grampeador, ele tem um papel, que é aquele papel que se usa mais em revista mesmo. E aí teve essa história, né, argumentos, e no final a Publish News publicou um texto no site deles explicando por que eles consideram um livro. Porque afinal não tem lançamento periódico como uma revista, tem ISBN como um livro, e é isso. Com o sucesso desse formato, o irmão dele começou a fazer os livros nesse formato também, e agora está aqui na lista dos mais vendidos 2 vezes, né? E em seguida veio O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. É o seguinte, como essa lista ela tem pouquíssimos livros de ficção, ela não tem livros de ficção, e o canal aqui, né, a galera gosta mesmo de livros de ficção, eu não vou ler mais essa lista, eu vou aqui procurar a lista exclusiva de livros de ficção mais vendidos em 2019. Pronto! Os livros de ficção mais vendidos em 2019 no Brasil, segundo a Nielsen. Em primeiro lugar, A Garota do Lago, de Charlene Donlier. Esse livro, muitos amigos meus compraram, principalmente porque ele foi vendido num preço mais barato, e aí a galera comprou e falou, nossa, legal mesmo, e indicou para amigo, e como era um preço menor, o amigo pôde ir lá comprar para ver se é bom mesmo, e aí vendeu bastante esse livro. E ele é um suspense policial, ele é uma investigação, o que não costuma funcionar no Brasil. O Brasil tem uma tradição de vender menos romance policial do que outros países. Assim, mais de uma vez, dezenas de vezes eu já ouvi a história do este autor de romance policial está bombando na Europa, ele é um popstar, um sucesso, vamos lançar no Brasil. E aí no Brasil não vende nada. Uma das teorias para que livros policiais não funcionem tão bem no Brasil é que nós já temos violência demais no nosso cotidiano, e essa ideia de um detetive que vai até as últimas consequências para desvendar um único assassinato não é tão coerente para nós, não faz tanto sentido para um brasileiro. E aí essas histórias não se conectam tanto conosco. Mas A Garota do Lago está aí ajudando a quebrar essa tradição. Em segundo lugar ficou Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury, o autor que está sempre aí, né, marcando presença na lista dos mais vendidos e sempre estará. Em terceiro ficou Poesia que Transforma, do Braulio Bessa, muito impulsionado pelo seu quadro no programa da Fátima Bernardes. É aquele cara lá que faz a poesia no programa da Fátima Bernardes, sabe? É esse cara. E é bem legal, que é aquela ideia da poesia popular, e ele também tem umas influências do cordel, né? É bem interessante. Depois vem O Conto da Aia, de Margaret Atwood, e O Conto da Aia mostra uma outra tendência no mercado editorial brasileiro em 2019, que livros de distopias, eles tiveram um novo gás, assim. Livros que falam sobre regimes totalitários, ditatoriais, eles bombaram, eles venderam muito em 2019. Tanto que em quarto lugar temos O Conto da Aia, e em sétimo lugar temos A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e em décimo lugar temos 1984, que são 2 livros que foram lançados há muito tempo atrás. Em seguida
Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, de Igor Pires da Silva e Gabriela Barreira, da Globo Out, como os grandes representantes do gênero de poetas da internet, de cronistas do Instagram. Pessoas que publicam no Instagram, na internet, textos curtos, crônicas, poesias e foram publicadas no formato tradicional esse ano. Isso aconteceu muitas vezes, assim, e vendeu bem, foi legal para levar pessoas que não costumam frequentar a livraria para dentro da livraria, e o Textos Cruéis Demais foi o grande representante desse gênero, e está aqui como o 5º livro de ficção mais vendido do ano. Seguido de O Homem de Giz, da Intrínseca. O mais legal de O Homem de Giz é que ele foi lançado um pouco na encolha, né? A Intrínseca lançou esse livro, mas era uma autora iniciante, portanto desconhecida. O título não dizia muita coisa, então foi lançado e tal. E a curva de venda deles foi muito legal, porque ele foi lançado, teve um lançamento, a venda na pré-venda foi humilde, a venda na primeira semana foi humilde, mas o boca a boca foi fazendo esse livro crescer, e hoje ele está entre os mais vendidos. E eu tenho esse livro e não li até hoje, gente. Eu tenho que ler, desculpa, eu vou ler. Eu prometo que eu vou. Aí eu gravo um vídeo pro canal, eu acho. Em 7º foi A Revolução dos Bichos, como eu comentei antes. Em 8º, Eleanor Park, da Rainbow, né? E eu achei estranho porque esse livro foi lançado há muito tempo. E aí eu fiquei pensando, teve uma nova edição. E eu fiquei tentando imaginar o que aconteceu pra Rainbow voltar, né? Eleanor Park voltar para os títulos mais vendidos. E aí eu descobri que o Novo Século lançou um formatinho novo para alguns livros. Esse aqui não é o Eleanor Park, é o Fangirl, mas também da Rainbow. E é um formatinho menorzinho, assim, com papel, tipo, tudo mais... Opa, tá dobrado. Tudo mais apertadinho e tal, e o livro fica mais econômico e mais barato. Esse livro, por exemplo, eu paguei R$10 na livraria. Nossa, eu paguei R$10 nesse livro. E eu imagino que Eleanor Park, como foi lançado nesse formato, foi isso que impulsionou para voltar para os títulos mais vendidos. Depois, em 9º lugar, tivemos outro livro do Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Eles lançaram a continuação, que é Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor. Legal, cara, eles conseguiram emplacar 2 livros na lista de 2019, parabéns. Em 10º foi 1984, do George Orwell. Em 11º, um dos meus heróis, um dos meus ídolos, Chico Buarque, com Essa Gente, da Companhia das Letras. O Chico Buarque, ele é um músico, obviamente, você sabe disso, mas o grande lance do Chico Buarque é que ele escreve letras muito lindas, muito bem feitas. E aí, desde que ele começou a escrever livros, obviamente esse talento se traduziu. E hoje ele é um dos maiores escritores do Brasil. E Essa Gente é um lançamento. E eu não li ainda, eu tô louco para ler. Companhia das Letras, se quiser me enviar, eu agradeço, por gentileza. Eu faço um vídeo falando sobre ele. Por favor. Esses foram os livros mais vendidos de 2019. Foi um ano difícil para o mercado editorial. Tivemos um número de vendas muito baixo. Não tivemos um grande representante dos livros de ficção que bombou pra cacete, sabe? Um John Green esse ano, Jogos Vorazes, não teve. Os livros de finanças pessoais, autoajuda, negócios, seguraram a onda um pouco, né? Eu espero que em 2020 o autor seja publicado e consiga bombar muito, vender bastante e trazer de volta o livro de ficção para jovens para o topo da lista dos mais vendidos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, leia livros e seja gentil com as pessoas.